Olá pessoal, hoje eu quero falar de uma coisa que eu fiquei pensando, que ontem eu vi um outro programa, tá, um outro vídeo, que era de perguntas e respostas, né? E aí perguntaram para uma pessoa assim, se agora que está chegando o evento, que está chegando a nova era, essa era de transição tal, né? Se as pessoas ainda precisariam se preocupar em parar de comer carne, tá? Por quê? Porque dizem o seguinte, que quando chegar a era do evento, as pessoas não vão mais comer carne, porque simplesmente vão existir as máquinas replicadoras. Para quem não sabe o que é uma máquina replicadora, basta vocês verem os filmes, por exemplo, do Jornada nas Estrelas, que lá dentro daquela nave da Enterprise, né, vocês podem ver que lá, por exemplo, não tem comida, não tem ninguém cozinha, não tem horta, não tem nada disso. O que eles têm lá? Eles têm máquinas replicadoras que criam a comida a partir do plasma cósmico. Eu não sei direito como funciona, tá? Mas essas máquinas, na verdade, elas já existem e dizem que num futuro próximo todos nós teremos essas máquinas e isso fará com que, enfim, vai acabar a fome no mundo, aquela coisa toda. E aí ninguém mais vai precisar comer carne, porque as pessoas que gostam de carne, elas poderão comer alimentos que terão gosto de carne, mas que na verdade não serão carne. Ou seja, será o fim, né, dos matadouros. Mas aí eu fiquei pensando, ok, mas e até lá? Até lá os animais vão continuar sendo assassinados todo dia aos milhares. Como é que fica a questão toda, por exemplo, do nosso karma? Sabe, esse pensamento me fez pensar assim, poxa, isso parece um pensamento assim meio mágico, assim, sabe? Que parece assim que vai vir aqui uma fadinha com uma varinha de condão e vai fazer assim, plim, e vai resolver todos os probleminhas do mundo. Ou melhor dizendo, como muitas pessoas pensam assim, não, Jesus voltará para a terra para nos salvar. Ou, mais modernamente ainda, os alienígenas, os pleiadianos virão aqui, irão nos salvar. Gente, como assim? Se Jesus quisesse voltar para nos salvar, ele já tinha feito isso. Se os alienígenas viessem aqui para fazer isso, eles já teriam feito. E onde é que está a nossa parte? Nós somos o quê? Uns idiotas que vão ficar aqui esperando que todo mundo venha nos salvar e nós não precisamos fazer a nossa parte? Nós não vamos fazer nada, vamos ficar aqui esperando que nos salvem. E o que vai adiantar isso? Quer dizer, nós vamos evoluir como? Onde é que está o amor? Onde é que está a compaixão? Quando eu era adolescente, uma vez, assim, eu li um livro, que eu não me lembro o nome do livro nem o nome do autor, mas ficou uma coisa gravada muito na minha memória, que é assim, ó, esse livro foi escrito por um psiquiatra e era um romance. Mas a ideia que ele queria passar nesse romance era o seguinte, de que todos os seres humanos são viciados. Todo ser humano é viciado em alguma coisa. Portanto, aquela coisa que algumas pessoas dizem assim, eu não bebo, não fumo, eu não tenho nenhum tipo de vício. A primeira coisa que eu já pergunto para uma pessoa dessa, você não come carne? Se você come carne, você é um viciado. Porque o que é um vício? Vício é tudo aquilo que você faz todo dia e não consegue parar, não consegue deixar de fazer. Então por que você não para de comer carne de uma vez por todas? Porque você é viciado. E assim nós temos inúmeros vícios. Tem pessoas, por exemplo, que são viciadas em sexo. Tem pessoas que são viciadas em comida. Sim, porque a gente precisa comer. Mas a gente não precisa comer, como se diz, né, entre aspas, um boi inteiro todo dia, né? Então, a pessoa que come, não para de comer e come só doce e coisa, ela é uma viciada. Tem os chocolatras que são viciados em chocolate, tem gente que é viciada em café, tem gente que é viciada em cigarro, em bebidas, em drogas lícitas, em drogas ilícitas, né? Ou seja, drogas proibidas, drogas não proibidas, que são o álcool, coisas assim. Tem pessoas que são viciadas em trabalho. E não pensem vocês que ser viciado em trabalho é uma coisa boa, não é. Eu tive um exemplo na minha família, que era meu pai. Meu pai era viciado em trabalho, ele praticamente destruiu toda a família. Entendeu? Porque é horrível. Só quem convive com uma pessoa que é viciada em trabalho sabe como isso é complicado, como isso é difícil. Tá? Mas além disso, tem outros vícios,
como por exemplo, o vício da fofoca, da maledicência. Tem gente que é viciada em falar mal dos outros, tem gente que é viciada em julgar os outros, né? E tem um vício que é um viciozinho terrível, que eu posso falar muito bem, porque eu tive muito esse vício e até hoje eu estou lutando contra ele, que é o vício da negatividade. Porque vocês já ouviram falar, por exemplo, que a gente tem que ser positivo, porque a gente cria a nossa realidade e o mundo através do nosso pensamento. No entanto, nós estamos sempre pensando no errado, no negativo, que tudo vai dar errado. E por que a gente não para de pensar assim? Porque nós somos viciados. Então, na verdade, todo mundo neste planeta tem algum tipo de vício, mas de todos esses vícios, sinceramente, eu considero o vício de comer carne o pior deles. Porque todos os outros vícios, se eu tiver qualquer um deles, né, eu vou estar fazendo mal para mim e mal para as pessoas que estão ao meu redor, ao meu convívio. Porém, com a carne, eu não estou fazendo só mal para a minha saúde, eu estou fazendo mal para os animaizinhos que eu estou matando ou ajudando a matar todo santo dia. E sem falar que todo mundo fazendo isso, eu estou criando um karma coletivo pesadíssimo. E aí simplesmente as pessoas acham que vão chegar lá, né, na nova era, tal, não sei o que, agora mudou tudo, acabou o karma, não sei o que. Como assim? Não é, a coisa não é desse jeito. Nós temos que merecer tudo isso. Afinal de contas, por que nós estamos vivendo nessa matrix, nessa situação toda difícil? Por que nós somos escravos de outros seres? É porque nós merecemos isso, nós estamos nessa energia, nós estamos vibrando nessa energia. E enquanto nós não pararmos também de comer carne, nós vamos continuar vibrando nessa energia negativa. E aí onde é que fica o amor? Onde é que fica a compaixão? Então, dessa forma, como é que nós vamos merecer este novo mundo maravilhoso? Não é assim. Tem um livro aqui que eu acho sensacional. Eu já falei em vários outros vídeos, mas eu nunca cheguei a ler, a falar muito. Eu só mencionei, né, o livro. Então, esse livro aqui, ó, Fisiologia da Alma. Tá? Esse livro aqui, esse aqui foi escrito por Hercílio Mais. Hercílio Mais é o autor físico, que hoje em dia parece que ele já desencarnou, tá? Mas esse é o autor encarnado. Esse livro é de Ramatiz. Ramatiz é um espírito. E esse espírito, ele é tão famoso que ele é mais famoso que seus autores. Tem várias pessoas que escrevem psicografando, né, Ramatiz, mas as pessoas, por exemplo, eu trabalhei numa biblioteca, tal, e as pessoas chegavam na biblioteca sempre pedindo livro do Ramatiz. Elas nem sabem quem é o autor, elas só querem saber de livro do Ramatiz. Então o espírito é mais famoso que o próprio autor, tá? Esse livro aqui, ele é um livro de 352 páginas. No final, assim, ele fala sobre o álcool, ele fala sobre cigarro, ele fala sobre uma série de vícios. Mas o início aqui, a primeira parte toda, ele fala apenas da carne, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, são umas 100 páginas mais ou menos, não, são 74 páginas onde ele fala apenas do vício da carne, tá? Esse livro, ele é um livro só de perguntas e respostas, ou seja, o autor faz uma pergunta e o Ramatiz, né, que é o espírito, responde. Então, ele é um livro assim, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem as perguntas, tá? E a resposta, ela é bem longa, tá? Então, eu vou ler só um pedacinho para vocês depois procurarem esse livro. Esse livro não é um livro caro, tá? Procurem e leiam, ele é extremamente importante. Então, aqui a pergunta feita pelo autor, uma das perguntas, tá? Que eu selecionei. Por que motivo considerais que o homem se inferioriza ao selvagem na alimentação carnívora, se ele usa de processos eficientes que visam evitar o sofrimento do animal no corte? Bom, eu vou ler só um pedacinho da resposta dele. Apesar dos floreios culinários e do cardápio de iguarias sui generis, que tentam atenuar o aspecto repugnante das virtualhas sangrentas,
Os homens carnívoros não conseguem esconder a realidade do apetite desregrado humano. Aqui, a designação de dobradinha à moda da casa apenas disfarça o repulsivo ensopado de estômago de boi. Ali, os sugestivos miúdos à milanesa são apenas retalhos de vesículas e fígado, traindo o sabor amargo da bilis animal. Acolá, os apetitosos rins no espeto não conseguem sublimar a sua natureza de órgãos excretores da albumina e da ureia, que ainda se estagnam sob o cutelo mortífero. Embora se queira louvar o esforço do mestre culinário, o mocotó à europeia não passa de viscoso mingau de óleo lubrificante de boi abatido. Os frios à americana não vão além da virtualha sangrenta e a feijoada completa é apenas um nauseante charco de detritos cozidos na imundície do chouriço denegrido, dos pés, películas e retalhos arrepiantes do porco, que ainda se misturam à ureia da banha gordurosa. Enfim, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu, por exemplo, sempre falo aqui da carne, me referindo a ela como cadáveres, porque é um pedaço de um cadáver. Ele não fala em cadáveres, ele fala em despojos sanguinolentos, virtualhas sangrentas. Quer dizer, é sensacional esse livro, gente. Vocês têm que ler, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem se libertar do consumo de carne. Na verdade, gente, o que eu estou dizendo aqui não é que a gente tenha que pegar e mudar da noite para o dia, virar santo. Não, mas a gente tem que tentar se modificar. E não é botar o dedo, sabe, nos outros para dizer, você é assim, você é assim. Não, a gente tem que apontar o dedo para a gente mesmo e ver qual é o defeito que a gente tem ou quais os defeitos e tentar modificar esses defeitos. Fazendo assim, cada dia um pouquinho, tentando, se policiando, se observando como é que a gente pensa, como é que a gente, enfim, o que a gente fala. E mudando os nossos hábitos aos poucos. Então, por exemplo, as pessoas que comem carne, elas podem parar aos poucos, entendeu? Mas elas têm que se esforçar de alguma maneira. Então, por exemplo, em primeiro lugar, a pessoa que come carne de porco, parar de comer carne de porco. E eu não sei se você sabe, a carne de porco, o porco, ele vem lá da Atlântida. No tempo da Atlântida, eles faziam experiências com híbridos, tá? E o porco, portanto, ele é um híbrido. E ele tem, boa parte do DNA dele é humano. Portanto, as pessoas que comem carne de porco, de uma certa forma, não deixam de ser canibais, que estão comendo a carne que tem um DNA humano. Tanto que vocês podem ver em filmes, muitas vezes filmes policiais, quando eles querem, por exemplo, tinha muito isso no CSI Miami e tal, que quando eles queriam pegar e ver como é que uma pessoa esfaqueou uma outra, eles usavam um porco morto, obviamente, né, para fazer esse tipo de reconstrução do crime. Por quê? Porque o porco se assemelha muito ao ser humano, porque ele tem DNA humano, tá? Então, pensem nisso, que fica bem mais fácil parar, por exemplo, de comer carne de porco. E aí depois vocês parem de comer a carne do boizinho, da vaquinha, depois parem de comer frango, depois parem de comer peixe e tudo. E daqui a um tempo vocês vão olhar para aquilo e vocês vão dizer, meu Deus, eu não acredito que eu comi essa nojeira. Sim, porque é isso. Eu no passado fumava, né? Hoje em dia, quando eu vejo alguém fumando, eu fico pensando, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Porque é assim, com o tempo vocês vão mudar completamente, tá? E esse livro é um grande auxiliar nessa busca, entendeu? Para vocês se tornarem pessoas melhores e saírem desse desencarne, entendeu? Mudar tudo isso. Agora eu vou ler mais uns pedacinhos aqui, só um pedacinho, mais um pedacinho só. Depois vocês comprem o livro, né? Aqui, pergunta do autor. Que dizeis dos nossos recursos preventivos nos matadouros modernos, em que se aplicam antibióticos para se evitar a deterioração prematura da carne? Essa providência não termina extinguindo qualquer perigo na sua ingestão? Essa é a pergunta. Vamos à resposta do
Maravilhoso, Ramatiz. Trata-se apenas de mais um requinte doentio do vosso mundo e que revela o deplorável estado de espírito em que se encontra a criatura humana. O homem não se conforma com o efeito daninho que provém da sua alimentação pervertida e procura a todo custo fugir à sua tremenda responsabilidade espiritual. Mas não conseguirá ludibriar a lei expiatória. Em breve, novas condições enfermiças se farão visíveis entre os insaciáveis carnívoros protegidos pela profilaxia dos antibióticos. Além do efeito deletério da carne que se intoxica cada vez mais com a própria emanação astral e mental do homem desregrado, encontrar-vos-eis às voltas com o preciosismo técnico de novas enfermidades situadas no campo das alergias inespecíficas, como produtos naturais das reações antibióticas nos próprios animais preparados para o corte. Espanta-nos a contradição humana que principalmente produz a enfermidade no animal que pretende devorar e, em seguida, aplica-lhe a profilaxia do antibiótico. Ok. Esse livro é ou não é importante? Para quem realmente tem vontade de parar, de sair da idade da pedra, de sair da Idade Média e se tornar realmente um ser humano maravilhoso, um ser humano do futuro, esse livro aqui é indispensável. Fiquem com Deus. Namastê.